Nessa aula a gente vai ver a imagem principal do que os antigos taoístas consideravam a imagem do sagrado, a imagem do imperador de Jade ou rei de Jade. Lembrando que ela é apenas uma imagem que representa o sagrado, não é a expressão de Deus, não é assim, olha, o taoísta, ele pensa que Deus é assim. Tem que deixar bem claro, taoísta, ele considera Deus sem forma, ele assume todas as formas. Deus, ele é a própria utilidade do local, ele é a utilidade da pessoa, daquele acontecimento. Mas para que os antigos pudessem trazer isso para uma imagem, lembra que o corpo entra em contato, a nossa mente, através de palavras, a nossa alma, através de imagens, a nossa energia, por uma direção. Então, para que a nossa alma pudesse se comunicar de forma mais espontânea, mais natural, os antigos criaram essa imagem, que é o que eu vou mostrar para você agora. Essa é a imagem do que nós chamamos de o rei de Jade ou imperador de Jade. Não que Deus seja assim, mas que essa imagem tem todo um simbolismo importante, que vale a pena você conhecer para que você possa, então, praticar com qualidade. Então, observando essa imagem, você vai ver alguns detalhes importantes. Observe que o chapéu dele tem algumas cordas, como se fossem bolinhas que ficam em cima dos seus olhos. Isso tem o significado que quando uma pessoa usa esse chapéu com essa proteção, a gente que está olhando essa pessoa, a gente não consegue perceber exatamente para onde essa pessoa está olhando, se ela está olhando você, se ela está olhando a pessoa ao lado. Mas ela, ali dentro, ela tem total visão e ela pode escolher. Isso é, ela vê a gente, ela sabe o que está acontecendo com cada um, mas a gente não consegue perceber se a atenção, se a consciência dela está na nossa direção. Então, pelo fato, é como se fosse os óculos escuros, onde a gente não consegue ver se aquela pessoa está olhando para a gente ou para outra. Então, quando esse simbolismo é a energia que tem quando a gente percebe que precisamos ter uma conduta para que essa força do sagrado possa se manifestar, essa energia possa se expressar de verdade. Mesmo que a gente não entenda se aquela energia está na nossa direção ou está direcionada para outra coisa. A gente não sabe se o que está acontecendo nesse momento está acontecendo por consequência daquilo que a gente fez, ou se aquilo ali é uma etapa quase que evolutiva que a gente precisa passar, precisa ter para quando chegar no final, chegar numa outra condição. Quem é que vai chegar no final? Como que a gente vai estar no final de uma história? Essa é a representação desse chapéu com esse simbolismo. Se você perceber, ele está segurando um objeto. Esse objeto se chama Chaoban. É uma placa que muitas vezes era usada, e inclusive hoje em dia, usada pelos sacerdotes durante uma cerimônia. Mas isso é uma herança da época do Império, quando o ministro se aproximava do rei ou de um imperador, ele usava essa Chaoban, isso é, essa proteção, para que o seu sopro, o sopro que sai pela boca, não vá em direção ao imperador. Então, era uma maneira de proteger a sua energia e não contaminar a energia do imperador. Isso é um conceito antigo. Mas aí você olha a imagem e fala, mas Deus que está se protegendo, ele não está querendo contaminar a gente. Não, ele está trazendo o simbolismo de que quando você pega a Chaoban, isso é, quando você pega esse simbolismo, é de você cultivar o seu sopro, de cultivar a sua energia, de manter a atenção na respiração, para que você possa, então, entrar em comunhão com o sagrado, em comunhão com Deus, em comunhão com o imperador de Jade, em comunhão com aquilo que você considera o sagrado. Então, esse é o simbolismo. Então, Deus é aquele que tem a visão de todos os lugares, que é o simbolismo pelo chapéu. Deus, para a gente encontrar, para a gente comungar com Deus, é necessário que a gente volte a atenção para a nossa respiração. E que todo sopro, toda palavra que sair pela nossa boca,
que procure não contaminar quem está perto. É uma forma de você trabalhar a sua polidez. Polidez nas atitudes, que é a sua educação, polidez nas palavras, polidez naquilo que vai gerar no outro. As suas palavras, às vezes, podem machucar, podem ferir, como podem levar aquela pessoa para um estado superior, para um estado mais motivado. Então, esse é o simbolismo da Tchauban. Você vai ver que a barba dessa imagem é muito comprida, porque representa toda a frente, o tórax de uma pessoa. Não que ele seja barbudo, assim como essa imagem daqui. Por isso você pega o simbolismo dela. Essa imagem da barba representa a força de você cultivar a sua energia, o meu caminho. Então, representa a separação, porque a barba cresce da própria pessoa. Então, é uma forma de cultivo, é você refletir o que eu estou cultivando. No simbolismo, a barba é grande pelo tempo de cultivo, pelo resultado do seu crescimento. Até porque a gente está vendo, está falando com Deus ali. Então, essa é a imagem simbólica de que você precisa cultivar o seu sopro pela Tchauban, observar o seu trabalho, o seu resultado, a sua evolução, o seu caminho espiritual e entender que as coisas acontecem, como o simbolismo do chapéu, que as coisas acontecem independente da nossa direção. Às vezes miramos numa direção, acabamos parando num lugar, em outro, até chegarmos lá. Mas por que a gente teve que passar por ali? Justamente para que a gente chegasse numa qualidade exata. Por isso, é a representação do tempo, que é um outro simbolismo, onde a gente não chega antes, a gente não chega depois. A gente chega na hora exata. Quando aquilo acontece, acontece de forma exata. Esse é o simbolismo dessa energia. E esses animais ao redor representam a proteção. Inclusive, dentro do taoísmo, o cão, o cachorro, ele é o simbolismo do protetor. Porque ele que alerta quando alguém estava chegando num sítio, numa fazenda, numa aldeia, o cachorro era o primeiro a avisar a todos que estava chegando alguém. Então, esse é o simbolismo da proteção e da atenção. E isso fica nos pés, isso é, fica mais próximo da terra. Então, esse é o simbolismo de que Deus, ele sempre vai estar alertando a gente dos acontecimentos, daquela energia que está chegando. Como é que a gente vê isso? Através de tudo que acontece ao nosso redor. Se você reencontra um amigo ou uma amiga muito antiga, de infância, é sinal de que essa força está vindo para você. É algo diferente, é o diferente dentro do comum. Quando algo acontece que você sente dentro do coração e fala, puxa, isso não está bom, isso aí não é meu, isso aqui não me pertence. E mesmo assim a pessoa vai, ela não desvia, ela dá continuidade. Resultado, às vezes, gera um arrependimento. Então, toda vez que você sentir que é o caminho principal da energia, é a expressão que a gente vê dos animais. É a força do sagrado, é a consciência de Jade te alertando. Fica atento, esse caminho talvez não seja o seu. Preste atenção, mantenha a sua consciência alerta, porque aquilo que você está fazendo talvez não vá levar você na direção desejada. Então, essa é a forma que a gente tem de trabalhar a energia do Rei de Jade. Esse é o simbolismo dele. Então, para que você entenda melhor e que você possa estudar na sua casa, eu vou deixar aqui embaixo para você um PDF que você pode baixar a imagem do Rei de Jade. E baixando a imagem, você pode utilizar, se você for um taoísta, você pode imprimir e colocar no seu altar. Algumas pessoas colocam dentro da bolsa ou em algum lugar que se sintam protegidas. Você não precisa fazer isso. Não é um simbolismo só de proteção. Mas o que eu quero é que você dê uma olhada, mesmo pelo computador ou pelo seu telefone, que você olhe como é a imagem e que você possa entender a filosofia que existe pela imagem. O simbolismo de que não importa para onde você olhe, a coisa está sempre acontecendo, que é o chapéu. Que você resguarde o seu sopro. E toda vez que você for se comunicar com alguém, que, além de poupar o seu sopro,
que você não contamine o outro, seja pela discórdia, pela fofoca, não altere o estado interno da pessoa, pelo menos altere negativamente. Faça com que a harmonia possa existir entre vocês. Terceiro, observe a obra que você deixa, que é a barba. Observe a obra que você tem criado. O que você deixa por onde você passa? Você deixa alegria? Você deixa discórdia? Inimizades? O que você deixa por onde você passa? E terceiro, que é o simbolismo dos animais, fique atento. Quais são os sinais que vão aparecendo para a gente que servem como um alerta de proteção, uma forma de te proteger, de trazer você de volta para o seu caminho, de alertar, olhe, fique atento porque esse não é o seu caminho. É uma miragem, é uma energia que parece bonita, mas não é a sua. Então, para evitar um arrependimento, para evitar um infortúnio, para evitar a humilhação, fique atento na energia que vem se manifestando e, principalmente, fique atento naquilo que você sente quando você entra em contato. Essa é a forma que a gente tem de trabalhar a nossa consciência de Jade, trabalhar Deus dentro da gente. Existe uma outra forma, que é a forma de cultivar, utilizando o sopro que sai pela nossa boca, são as nossas palavras, a gente vai pronunciar, a gente vai utilizar algumas palavras para que a nossa mente fique na mesma frequência. Quando a gente só pensa numa coisa, quando a gente mantém o foco numa direção, a gente não consegue deixar de pensar. E outras coisas não distraem mais a gente. Esse é o efeito de um mantra. Quando você vai recitando, 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 naturalmente, outras coisas, outros pensamentos, distrações perdem força. Porque você está com muito foco, com hiperfoco naquilo que você está fazendo. Essa energia é a energia que direciona o nosso corpo, a nossa mente, nossa alma e energia. Tudo numa única direção. Existe a meditação, que provavelmente você já deve ter praticado, já ouviu falar, e existe a recitação do mantra. Para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou deixar a recitação do mantra no próximo. Mas antes disso, vai lá, baixa a imagem do Rei de Jade, mais para você estudar, e se você quiser guardá-la, não importa onde, você pode utilizá-la da melhor maneira possível, que depois a gente vai explicando com calma aqui na comunidade Zama. Ok? Eu te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau.